Eu estava cercado pela escuridão e não conseguia ver nada. Eu caminhava com cuidado, sentindo por onde estava pisando. Pequenas pedras estavam caídas no chão e água pingava em algum lugar. Era tão assustador e injusto. Eu estava preso lá sozinho e provavelmente não iria sair. De repente, um raio de luz apareceu na minha frente. Fechei os olhos com força e no segundo seguinte, ouvi uma voz familiar. Ei, você tá aqui? Oi, meu nome é Dan. Até recentemente eu era um cara muito comum, mas um dia tudo mudou. Eu tinha uma irmã chamada Sandra. Eu era 2 anos mais velho. E nossos pais sempre me faziam cuidar dela. Um dia fomos para as montanhas e a Sandra quase caiu de um penhasco. Desde então, mamãe e papai eram muito protetores com ela. Se minha irmã tivesse problemas, eu era o culpado. Um dia eu vi a Sandra saindo com uns caras de aparência suspeita, depois da escola. Eles pareciam mais velhos, especialmente um deles. Ouvi parte da conversa e percebi que estavam prestes a ir a algum lugar. Mamãe e papai definitivamente não gostariam disso. Vamos pra casa. Não me diga o que fazer. Pare de me envergonhar. Eu sou responsável por você, então você que lute. Ela tentou continuar discutindo comigo, mas eu simplesmente a arrastei para casa. À noite, mamãe e papai foram ao teatro e levaram a Sandra com eles. Fiquei sozinho em casa e imediatamente sentei na frente do computador. Você provavelmente pensou que eu iria jogar ou assistir a um filme, mas não foi esse o caso. Eu sempre gostei de cantar. Eu até ia à escola de música, mas rapidamente desisti. Eu tinha uma voz bonita, mas muito aguda. Os outros alunos zombavam de mim por ter a voz parecida à de uma garota. Recentemente, decidi voltar a cantar. Eu decidi fazer aulas online para que ninguém além da minha professora me visse. O nome dela era Sra. Peters. Dan, tenho boas notícias. Um concurso de canto vai acontecer daqui uma semana. Você canta muito bem e deveria se apresentar lá. Eu hesitei. Por um lado, eu queria muito, mas por outro, todo mundo iria rir de mim. A Sra. Peters tentou me convencer, mas eu não cedi. Então ela sugeriu algo inesperado. Se você é muito tímido, vista-se como uma garota. Você é magro e tem traços faciais delicados. Ninguém suspeitaria de nada. O quê? Me vestir de mulher? De jeito nenhum. Pelo menos tente. O que de mal poderia acontecer? No final, ela conseguiu me convencer. No dia seguinte, fui até a casa dela. Foi a primeira vez que nos encontramos na vida real. A Sra. Peters me sentou em uma cadeira e fez minha maquiagem. Ela me emprestou algumas roupas e colocou uma peruca na minha cabeça. Por que eu tinha concordado com tudo isso? Quando eu me olhei no espelho, fiquei atordoado. Eu parecia uma garota de verdade. A Sra. Peters e eu estávamos ensaiando quando alguém de repente tocou a campainha. Ela foi abrir a porta e ouvi vozes irritadas. Eu cautelosamente olhei para o corredor. Você terá sérios problemas se não nos pagar. Quando a Sra. Peters voltou para a sala, ela parecia chateada. O que aconteceu? Peguei um empréstimo no banco e agora não consigo pagar. Ok, vamos lá. No dia seguinte, cheguei cedo da escola. Tínhamos concordado que ela continuaria me dando aulas offline. Eu estava prestes a ir para a casa dela quando de repente vi a Sandra. Ela estava conversando com um cara estranho que eu havia visto no dia anterior. Ele lhe entregou uma mochila pesada. O que tem na mochila? E quem é aquele cara esquisito? O Rick não é esquisito e isso não é da sua conta. Eu queria fazer mais perguntas, mas eu estava atrasado para a aula. Logo, chegou o dia do concurso. Você não imagina o quanto eu estava preocupado. A Sra. Peters fez sua mágica e eu parecia tão diferente que minha própria mãe não teria me reconhecido. Muitas pessoas foram assistir ao concurso. Estar no palco era assustador, mas mesmo assim eu me saí muito bem. Enquanto eu cantava, de repente notei minha irmã. Rick estava de pé ao lado dela. Caramba, o que eles estavam fazendo lá? Eu quase gaguejei, mas consegui me recompor. Eu esperava que a Sandra não tivesse me reconhecido. Foi difícil de acreditar, mas eu ganhei. Fui até entrevistado depois do concurso. Naturalmente, eu não falei muito sobre minha vida, e isso só alimentou o interesse de todos. À noite, a Sra. Peters e eu nos sentamos na casa dela e comemoramos minha vitória. A propósito, já te inscrevi para o próximo concurso. Vai acontecer muito em breve. Então, o telefone dela tocou. Logo, ficou claro que eram as pessoas do banco ligando. A Sra. Peters parecia realmente chateada. Eu posso te dar o prêmio em dinheiro. Essa vitória é sua também. Não. Eu cuidarei disso sozinha. Esse foi o dia em que minha vida dupla começou. Ganhei o segundo concurso, depois o terceiro e o quarto. Continuei sendo convidado para vários shows e me tornando mais popular a cada dia. Todos queriam saber sobre a vida pessoal daquela cantora popular, mas eu não dizia nada. Eu não gastei o dinheiro que ganhei para que meus pais não descobrissem o meu hobby, mas um dia quase fui descoberto.
Eu ainda era ruim em andar de salto. Um dia coloquei sapatos e um vestido e pratiquei no meu quarto. Então ouvi passos do lado de fora da porta. Alguns momentos depois, a Sandra entrou. Ela não devia estar em casa tão cedo. Eu mal consegui me esconder no armário a tempo. Foi por pouco. Logo comecei a notar que minha irmã estava agindo de forma estranha. Ela começou a faltar às aulas e parecia cansada o tempo todo. Por algum motivo, ela só tomava banho tarde da noite, quando todos já estavam dormindo. Isso me pareceu suspeito. Um dia, eu a encurralei. Ela tinha acabado de sair do banheiro enrolada em uma toalha. Foi quando notei muitos hematomas em seus braços e pernas. O que é isso? Afaste-se, eu só caí. Ela me empurrou e rapidamente desapareceu em seu quarto. Ela com certeza estava mentindo. Eu decidi não contar nada para os nossos pais e apenas observá-la por um tempo. Isso não era algo difícil de fazer. Sandra e Rick vinham aos meus shows o tempo todo. No começo eu me preocupei com isso, mas minha irmã não me reconheceu e eu acabei relaxando. Um dia depois de me apresentar, vi que eles estavam discutindo. Rick estava gritando com a Sandra. Eu queria intervir, mas me lembrei que não estava vestido como eu mesmo. Logo, a mesma coisa aconteceu novamente. Eu realmente queria socar aquele idiota. Eu nem me importava que ele tivesse o dobro do meu tamanho. De repente me dei conta do que estava acontecendo. Os hematomas da Sandra, suas brigas com o Rick, ele a estava machucando. Eu não podia simplesmente deixar assim. Depois do show, troquei de roupa rapidamente e os embosquei perto da nossa casa. Deixe minha irmã em paz, entendeu? Ou o quê? Ou você vai se arrepender. Nós quase brigamos. Sandra ficou apavorada e tentou nos separar. Então nossos pais saíram de casa. O que está acontecendo aqui? A Sandra se meteu com a turma errada. Basta olhar para esse cara. Eu não mencionei seus hematomas. Mamãe e papai poderiam ir à polícia e minha irmã não precisava disso. De qualquer forma, nossos pais enlouqueceram e a Sandra foi proibida de falar com o Rick. Claro, ela ficou ressentida e não quis falar comigo. Eu esperava que ela superasse isso logo e percebesse que eu estava certo. Pouco tempo depois, me pediram para me apresentar em um festival em uma cidade vizinha. Alguns montanhistas estavam se reunindo lá, então muitas pessoas viriam assistir ao festival. Você acha que eu deveria ir? Claro, é uma ótima ideia. A senhora Peters parecia triste o tempo todo. Eu tinha economizado uma quantia significativa de dinheiro e ofereci a ela novamente. Não posso aceitar. Ela se manteve firme. Quando cheguei em casa, vi a Sandra conversando com nossos pais. Nossa turma vai fazer uma excursão neste fim de semana. Posso ir? Mamãe ligou para a escola e se certificou de que a Sandra não estava mentindo. Nossos pais hesitaram um pouco, mas a deixaram ir. Ela foi fazer as malas e eu decidi que era a minha chance. Minha turma também vai. Vou cuidar da Sandra, mas não diga nada a ela, ou ela vai surtar. Claro, mamãe e papai concordaram imediatamente. Eles saíram para trabalhar de manhã cedo. Eu estava prestes a sair quando notei que a Sandra estava carregando uma mochila pesada novamente. Por que ela precisaria de tantas coisas só para 2 dias? Fiquei desconfiado, mas não tive tempo de questioná-la. O festival aconteceria ao pé das montanhas. Os organizadores montaram um acampamento e um grande palco. Fiquei com uma espaçosa tenda VIP. Deixei minhas coisas nela e fui dar uma volta. Em algum momento, um cara familiar veio até mim. Era o Rick. Posso pegar o seu autógrafo? Eu relutantemente concordei, mesmo querendo socá-lo. Rick, você vem? Eu me virei e vi a Sandra. O que ela estava fazendo lá? Ela deveria estar em uma excursão da escola. Minha irmã e eu nos entreolhamos. Tive medo de que ela me reconhecesse à luz do dia, então saí rapidamente. Eu estava sentado na minha tenda sem ideia do que fazer. Eu deveria ligar para os meus pais e dizer a eles que a Sandra tinha voltado a falar com o Rick? Mas então meu segredo também seria revelado. Estava abafado dentro da tenda. Em algum momento não aguentei e tirei minha peruca. Antes que eu pudesse dar um suspiro de alívio, a Sandra olhou para dentro da tenda. Eu a encarei com horror. Eu sabia que era você. Eu tinha minhas suspeitas quando vi suas apresentações. Sua voz soava familiar, mas eu achei que eu estava enlouquecendo. E hoje, quando te vi de perto, te reconheci. Por que você está aqui e não em uma excursão? Comecei a escalar há algum tempo. Eu consegui esses hematomas durante os treinos. Rick é meu treinador. Ele continua me repreendendo e insistindo que eu conte aos nossos pais sobre o meu hobby. Mas eles com certeza vão me proibir de sair de casa se eu contar. Eles ficaram tão super protetores depois que eu quase caí do penhasco. Fiquei chocado. O que tem nessa mochila pesada? O equipamento de escalada. Por que você está se apresentando vestido de menina? Eu tive que contar tudo a ela. Sandra e eu fizemos uma trégua e prometemos não dedurar um ao outro para os nossos pais. E mais uma coisa, eu gosto do Rick, mas ultimamente ele tá se apaixonando pela garota que você finge ser. É por isso que ele tem me trazido a todos esses shows. Quando ele descobriu que você iria se apresentar no acampamento, ele enlouqueceu. Você pode dar um fora nele? Eu não sabia como fazer isso, mas à noite o próprio Rick veio até mim.
Não sei como te dizer, mas eu me apaixonei pela sua voz. Eu nunca conheci uma garota tão incrível quanto você. Você é meu sonho. Isso me fez estremecer. Eu tava tão confuso que fiquei sem palavras. Eu não sabia o que dizer. E o Rick já tava se inclinando em minha direção. Droga, ele ia me beijar? No final, deixei escapar a primeira coisa que me veio à mente. Desculpe, eu preciso ensaiar. Saí rapidamente e vi a Sandra entre os arbustos. Ela ouviu toda a conversa e parecia à beira das lágrimas. Você não disse nada a ele de propósito. Você só não quer que eu fique com o Rick. Tentei explicar, mas ela não quis me ouvir e saiu correndo. O show aconteceu no dia seguinte. Os montanhistas deveriam competir antes, mas por algum motivo a competição foi cancelada. Fui entrevistado antes da minha apresentação. Uma jornalista não saía do meu pé. Ela me fez um monte de perguntas complicadas. Eu mal consegui me livrar dela. Antes de subir ao palco, eu a vi conversando com a Sandra. Sobre o que elas estavam falando? Eu me senti desconfortável. O público adorou minha apresentação. Tudo estava indo bem, até que algo terrível aconteceu. Aquela jornalista de repente correu para o palco. Ninguém teve tempo de reagir. Em apenas alguns segundos, ela arrancou a peruca da minha cabeça. Parecia que eu estava preso em um pesadelo. O público viu que a famosa cantora era, na verdade, um cara. Eles zumbiram indignados. E alguém começou a rir. Todos começaram a tirar fotos de mim, enquanto os amigos do Rick me lançavam um insulto. Não aguentei e saí correndo do palco. No caminho, esbarrei na Sandra. E imediatamente a empurrei para longe. Era tudo culpa dela. Ela deve ter contado àquela jornalista sobre mim só para se vingar. Fui imediatamente cercado por paparazzis, mas consegui escapar. Fui para as montanhas, na esperança de ficar longe de tudo. Eu estava me sentindo horrível. Quando abri as minhas redes sociais, vi muitos comentários de ódio. Minha irmã tinha ido longe demais e arruinou minha vida. Os céus de repente escureceram e eu ouvi um trovão. Eu sabia que deveria voltar, mas então começou a chover. Eu escorreguei e deixei cair meu celular. Ele caiu em uma fenda entre as rochas. Tentei pegá-lo, mas de repente um raio caiu ali perto. Eu me escondi na caverna mais próxima e relaxei um pouco, mas então senti uma forte vibração. As paredes e o chão tremeram sob os meus pés. No momento seguinte houve um desmoronamento. Eu mal tive tempo de dar um passo atrás. A entrada da caverna estava bloqueada e eu me encontrei na escuridão absoluta. Meu celular tinha ficado do lado de fora, então eu não tinha nenhuma lanterna comigo. Como eu ia sair agora? Entrei em pânico e perdi a noção do tempo. No começo fiquei sentado, quieto, mas então decidi ir mais para dentro da caverna. Eu caminhei com cuidado, sentindo por onde estava pisando. Pequenas pedras estavam caídas no chão e água pingava em algum lugar. Era tão assustador e injusto. Eu estava preso lá sozinho e provavelmente não iria sair. De repente, um raio de luz apareceu na minha frente. Dan, você está aqui? A Sandra apareceu de repente. Nunca fiquei tão feliz em vê-la. Como você me encontrou? Percebi que você foi para as montanhas e te segui depois que a chuva parou. Você não ouviu o aviso sobre uma tempestade e a possibilidade de deslizamentos de terra? Foi por isso que cancelaram a competição? Eu liguei para você. Felizmente encontrei seu celular pelo som. Então, eu vi o desmoronamento e percebi o que havia acontecido. Graças a Deus havia uma segunda entrada. Então você se sentiu culpado depois de me trair e decidiu me salvar? Eu não te traí. Aquela jornalista só estava me fazendo perguntas. Ela provavelmente já sabia de tudo há muito tempo. Vi que ela não estava mentindo e expliquei o que havia acontecido com o Rick. Esclarecemos tudo e fizemos as pazes. Quando voltamos para nossa cidade natal, continuei sendo ridicularizado, especialmente na escola. Meus pais também descobriram sobre minha vida secreta e não souberam como reagir. Decidi parar de cantar. Eu ia contar à Sra. Peters sobre isso pessoalmente, mas decidi fazer outra coisa primeiro. Um dia ela mencionou de qual banco havia pego o empréstimo. Eu fui lá para pagar. A Sra. Peters tinha feito tanto por mim. Desculpe, mas não há nenhum empréstimo com esse nome. Tem certeza? Poderia verificar novamente? Não tem nenhum erro. A Sra. Peters só tem uma conta pessoal aqui. Eu não entendi nada. Fui eu quem cometeu um erro? Fui à casa dela e vi algo inesperado. A Sra. Peters estava no quintal conversando com a jornalista que havia arrancado minha peruca. Eu me aproximei. Está tudo perfeito como sempre. A história do Dan é uma verdadeira sensação, ainda melhor que a anterior. Ela entregou à Sra. Peters um envelope volumoso. Eu não podia acreditar no que estava vendo. Minha professora me expôs? Qual é o significado disso? Então você ouviu? Bem, não importa mais. Isso mesmo, eu revelei seu pequeno segredo. Aliás, ganhei muito dinheiro com isso. De repente ouvi uma sirene e um carro da polícia chegou à casa. Policiais e o homem que uma vez tinha ido à casa da Sra. Peters saíram de dentro dele.
Ele acabou sendo o agente de um artista famoso. Minha professora vinha traindo seus alunos há muito tempo. Ela dava aulas de canto, descobria os segredos de seus alunos e vazava informações para os jornalistas. Nós finalmente a pegamos em flagrante. Tire suas mãos de mim, você não tem direito. Ela foi presa e empurrada para dentro de um carro. A história poderia ter terminado aí, mas as coisas não saíram como eu esperava. Depois de um tempo, uma produtora entrou em contato comigo. Você vai se apresentar em um show com o seu verdadeiro nome. Se tudo correr bem, vamos assinar um contrato com você. O que acha? A oferta era tentadora, mas eu tinha certeza que todos iriam rir de mim. Como eu poderia subir ao palco sabendo que todos me odiavam? Resolvi pedir um conselho para Sandra. Claro que vai! Pare de choramingar, você tem um talento único. Como resultado, decidi arriscar. E sabe de uma coisa? Muita gente veio assistir ao meu show. Para minha surpresa, a maioria deles não eram meus inimigos. Todos estavam interessados no cara com a voz em comum. Assinei um contrato com a produtora e minha carreira deslanchou. Mamãe e papai me apoiaram e ficaram orgulhosos de mim. Um dia resolvi falar com eles. Sandra faz escalada há muito tempo. Ela não disse nada a vocês porque tem medo que vocês não a entendam. Ela já é adulta, então vocês deveriam parar de ser tão super protetores. Deixem-na fazer o que ela quiser. Claro, eles ficaram chocados. No início, a notícia os assustou, mas consegui acalmá-los. A Sandra gradualmente se desapaixonou pelo Rick e começou a namorar outro cara. Nós nos aproximamos muito. Foi assim que eu realizei meu sonho. Deixei de ser um cara inseguro e passei a ser um ídolo. Você tem coragem de ser você mesmo? E aí, galera? Gosta de ver sua vida em quadrinhos? Histórias daquelas que são tão vergonha alheia que até mesmo os amigos nunca souberam. Não diga que se não tem alguma dessas. Elas pertencem ao canal Anon, por favor. Dê uma olhada, clique aqui.